Senhor amado, Jesus, Jesus, Jesus. Graças, paz, amados, amadas. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo 1 e 2. Algumas folhas ainda. Diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Vamos orar. Querido Pai, em Cristo Jesus nos achegamos a Ti confiadamente, remidos pelo sangue de Cristo. Obrigado por todo o tempo de oração, pela palavra, o testemunho que nos foi dito, pelo tempo de louvor ao Senhor. Senhor, quão bom estar na Tua presença. É incomparável, Senhor, com qualquer prazer nessa terra, Senhor. Pois o verdadeiro prazer está em Ti, Senhor. Senhor, ainda mais prazeroso agora é a Sua palavra, Senhor. Estarmos debaixo dos Teus pés, aprendendo mais dos Seus ensinamentos. Pai, nós pedimos a ação do Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, seja conosco. Revela-nos as Sagradas Escrituras. Tu és o nosso Mestre que tem estado conosco nesses últimos dias. Nos abençoa falando ao nosso coração, trazendo luz para o nosso coração. Resplandeça a Tua palavra, Senhor, no nosso coração. Fala fortemente com a Tua Assembleia, Senhor, proporcionando edificação e aperfeiçoamento no amado. Pastoreia-nos, querido Espírito Santo, com a palavra de Deus, que é suficiente para nós, Senhor. Não precisamos de sofismas, filosofias, nada disso. Precisamos somente da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós rogamos a Ti, querido e amável Espírito Santo. Amém. Amados, nesse versículo 1 e 2 é destacado sobre luz. Então, diz assim, no versículo 1, e onde estava aflita e onde havia obscuridade, não vai ter mais, pois nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão e além da Galileia. Eu não li o 2 com os irmãos, né? Então vamos ler o 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Versículo chave. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Meu encargo é falar sobre a luz e sobre as trevas. Então esse é meu encargo nessa noite, nesses 2 versículos, é destacado
Podemos ver luz e as trevas. Um povo que estava na obscuridade, mas nos últimos dias ia ser glorioso, porque iria resplandecer a grande luz. Para falarmos de trevas, temos que ir lá aprendermos de novo de Gênesis capítulo 1, versículo 1. O irmão Zaga, semana passada, falou bastante sobre isso na abertura da palavra, sobre a queda do homem. Para nós entendermos as trevas, é necessário que olhemos novamente para a queda do homem. Então, o irmão Zaga falou de falar algumas trilhões de vezes sobre Lucas 21, mas também é bom nós olharmos algumas trilhões de vezes para Gênesis 1, na queda do homem. Claro que temos ali toda a criação que Deus fez, e também a criação do homem, e depois a queda do homem. A queda do homem proporcionou que o pecado passasse a habitar no homem. E o pecado teve a sua consequência além da morte. O pecado, ele trouxe as trevas. E trevas é a ausência de luz. Mas temos que ficar claro para nós, como diz o apóstolo João, que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Então, ou seja, o homem ficou ausente da presença de Deus, pois é isso também que o pecado, a consequência do pecado traz. O homem ficar sozinho. O pecado traz a consequência de trazer a ausência de Deus. Uma vez que pecamos, então a presença de Deus fica como se um véu novamente entre nós e o Senhor. Então, quando Adão pecou, ele ficou sozinho. Ele ficou ausente da luz de Deus, do próprio Deus. Por isso o Senhor faz aquela pergunta para Adão. Claro, Deus é aquele que vê todas as coisas, mas ele faz a pergunta: Adão, onde estás? Porque o homem em si agora passou a ficar sozinho, ausente da luz, em trevas. Então, trevas é a ausência de Deus. Aonde não tem Deus, aonde não tem nada de Deus, é trevas. Então, se nós olharmos para esse salão, a gente vê que alguns lugares tem obscuridade. Então, embaixo da cadeira, há sombras. Por quê? Porque a cadeira está impedindo que a luz reflita sobre o chão onde está acontecendo a obscuridade. A mesma coisa o pecado. Nos traz separação entre Deus, entre a própria luz. Então, o homem, as trevas, ela trouxe também uma grande consequência, porque as trevas, ela trouxe cegueira em relação a Deus e também em relação ao homem. Ou seja, o homem ficou cego e ignorante em relação a Deus e a si mesmo. Em relação a Deus, o homem ficou cego em relação ao próprio Deus, os seus atributos, ou seja, suas características, quem ele é, seu amor, sua misericórdia, sua benevolência, sua longanimidade, sua paciência, sua mansidão, sua humildade, uma lista de coisas boas, que são os atributos comunicáveis do Senhor. E também o homem ficou ignorante e cego em relação aos atributos incomunicáveis de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Então o homem ficou ignorante a Deus. Em relação a ele ter ficado ignorante e cego a si mesmo, ele ficou cego e ignorante em a si mesmo em relação: para que eu fui criado? Qual é o sentido da vida? Por que eu existo? O que eu estou fazendo nessa terra? O que devo fazer, o que não devo fazer? E aí veio um monte de filosofia, um monte de pensadores cabeção, ignorantes e cegos, durante todo esse período de 6.000 anos. Então o homem, as trevas traz essa consequência para o homem em relação a ele não ter a luz de Deus e a luz de si mesmo. Não sabia mais que ele foi criado por o Criador. Ele já não sabia mais que o sentido da vida é viver para glorificar
o nome de Deus. Então ele se tornou cego e ignorante. E quem produziu, quem foi o agente de todas essas coisas? Senão a serpente, Satanás, enganando a mulher e fazendo com que o homem desobedecesse a Deus. E isso veio trevas. É a mesma coisa quando nós olharmos lá para os primeiros versículos de Gênesis, que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Na nossa versão está: e a terra era sem forma e vazia, mas no original o correto é: e a terra tornou-se sem forma e vazia, porque Deus não cria nada sem forma e vazia. Ele é o Criador, Ele é o engenheiro, Ele é o arquiteto. A terra passou a se tornar sem forma e vazia por conta de um juízo, de algo que aconteceu, não é meu encargo. Da mesma maneira, o homem tornou-se sem forma e vazio porque as trevas passou a habitar no homem. Então, o homem ficou ausente de Deus, ou seja, da luz. E agora voltando para o texto, versículo 1 e 2, mais para o 1, fala de uma promessa aqui. Lembrando que Isaías, a gente tem que tomar muito cuidado. Ele fala de profecias atuais, ele fala de profecias em relação ao Messias que iria vir, e também faz profecias em relação ao retorno de Cristo e também do reino milenar. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Para aqueles que têm uma Bíblia de rodapé, vai ter uma letrinha bem pequenininha que ela vai direcionar você para ver aonde essa promessa foi se cumprida. Por isso a importância, irmãos, de nós termos uma Bíblia de estudo, tá? É sempre bom termos uma Bíblia de estudo, ela nos ajuda muito. Então ela nos direciona se isso foi cumprida nos dias de Isaías, nos dias da vinda do Messias, ou no reino milenar, no retorno de Cristo. E com a ajuda da Bíblia de estudo, ela nos direciona que essa profecia foi se cumprida, ela nos revela lá em Mateus 4, aí eu gostaria que todos os irmãos abrissem. Lembra que lá falava de terra de Naftali, Zebulon e regiões da Galileia. Mateus 4, versículo 12 ao 17, diz assim: ouvindo, porém, que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então essa profecia é se cumprida aqui, na vinda de Jesus. Quando usa essa expressão, amados, voltando para Isaías, quando fala nos últimos, Atos, a partir de Atos até 2 Pedro, ela vai usar bastante vezes essa expressão nos últimos ou nos últimos dias. Isso tem a ver com a vinda de Jesus até o retorno de Jesus. Então os apóstolos usavam essa expressão nos últimos dias. Isso tem a ver com a era da graça, com a dispensação da graça. Então, em Hebreus 1:1 vai falar: nos últimos dias nos falou pelo Filho. Eles não estavam errados. Por mais que o Senhor demorou mais algumas milhares de anos aí e ainda não voltou. Essa expressão últimos dias se refere ao tempo da graça. Então, por isso, últimos ou últimos dias se refere à vinda do Senhor até o retorno do nosso Senhor. E aqui é se cumprido a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero enfatizar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
porque a promessa é messiânica. Lembrando que Messias é ungido no hebraico e no grego Cristo. Então, a promessa se refere à pessoa do Messias. Um povo que estava em trevas. Desde lá da queda do homem, o homem cego em relação a Deus e a si mesmo, como já compartilhei. Agora, a vinda do Messias, a vinda do Eu Sou, é para trazer luz ao homem. Então, Jesus, Ele é a luz do mundo. Como Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Isso é dito lá em João 8,12. De novo lhes falava de Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então o Senhor vem e deixa claro, eu sou a luz do mundo. E Batista vai dar o testemunho em relação a Cristo dele ser a luz do mundo. Ele dá testemunho do Cordeiro, que Cristo é o Cordeiro. Ele dá testemunho que ele é o noivo. E agora em João 1, ele vai dar testemunho que ele é o eu sou a luz do mundo. Lembrando sempre que era válido duas testemunhas para que um testemunho fosse então evidente. E aí nós temos João Batista e o próprio apóstolo João relatando sobre Jesus ser a luz do mundo. E ele, todo o evangelho dele, ele vai tratar bastante nessa questão de luz, também nas epístolas dele sobre luz e trevas, testificando que Jesus é a luz do mundo. Então ele diz assim em João, capítulo 1, os dois João, né? Capítulo 1, do verso 4 ao 9. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então o eu sou, a promessa vem, o Messias vem para iluminar todo homem. E tudo aquilo que o homem se tornou ignorante e cego em relação a Deus, e assim mesmo o eu sou a luz do mundo vem exatamente para isso, para iluminar o homem, para revelar ao homem em relação a Deus e também a si mesmo. Então, se nós olharmos lá no capítulo 4, do versículo 18 ao 22, o Senhor começa chamando os seus discípulos. Depois do 23 ao 25, nós temos os feitos do Senhor pregando o Evangelho do Reino, trazendo luz. O Senhor traz a luz sobre a lei e a graça. Então ele fala da era da lei, mas agora ele fala da dispensação da graça nele mesmo, o que era a lei e o que é a graça. O Senhor traz a luz sobre o pecado. Então Israel esperava pelo Messias que viesse e destruísse Roma, que libertasse eles ali do Império Romano, mas o que o Senhor vem é mostrar que eles são que eles e nós, outrora, escravos do pecado. Então o Senhor vem trazer luz sobre o que é o pecado. O Senhor vem trazer luz sobre o Pai e o seu plano eterno. Então, várias vezes ele fala no próprio Evangelho de João que ele é enviado do Pai, ele veio para testificar o Pai. Em todo o Evangelho de João, ele testificando sobre a pessoa do Pai. E para o próprio Filipe, ele deixou claro também: Filipe, há tanto tempo estou convosco que ainda não viu, quem vê a mim, vê o Pai, não aprendeu ainda? Então o Senhor vem trazer luz sobre Deus Pai. O Senhor também vem trazer sobre
vem trazer luz sobre a sua morte, o seu sacrifício, a salvação, o perdão, a justificação nele, mas também sobre a sua ressurreição. O Senhor vem trazer luz sobre a imagem do Deus invisível. Então, em Hebreus vai falar que Ele é a imagem do Deus invisível. Aquilo que o homem perdeu, ficou cego em relação aos atributos, quem é Deus, agora na pessoa de Jesus, nos feitos de Jesus, na obra e na pessoa de Jesus, o homem passa a ter luz. Quem é Deus? Como é Deus? Como age Deus? Quais os planos de Deus? Então, o Deus invisível agora é revelado por meio da pessoa de Cristo. Os atributos de Deus, nós passamos agora a conhecer na pessoa de Jesus. O Senhor traz luz sobre a promessa também do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo que iria ser derramada após ele se assentar aos lugares celestiais. Também, mais uma vez, em João, ele falando sobre o Consolador, o Ajudador, o Paracleto que viria. Eu vou junto ao Pai, mas vai vir a pessoa do Espírito Santo. Ele vos convencerá, ele ensinará vocês sobre todas as coisas que eu tenho dito. O Senhor vem trazer sobre luz, sobre a verdade, sobre o caminho e a vida, que é Ele mesmo. O Senhor vem trazer também luz sobre o juízo final e também agora para aqueles que não vivem, para aqueles que não receberam a luz. Então o Senhor traz luz que tem um juízo atual e haverá um juízo para aqueles que não receberam a luz e também para aqueles que não viveram a luz. Então, as Escrituras mostram que Jesus é o eu sou a luz do mundo. E como nós temos prova disso, a não ser provando da luz do mundo? Como João Batista provou, viveu, como também o apóstolo João. Falando de juízo, agora luz sobre o juízo, primeiramente para os que não receberam a luz. Porque é um julgamento, irmãos. Da luz para com as trevas. Primeiramente para aqueles que não receberam a luz. Se nós vamos ver, voltando lá em Isaías, nos versículos finais do capítulo 8, que Israel também teve um julgamento por não terem vivido na luz. Mas primeiramente para os que não receberam a luz, em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, diz assim, depois daquele versículo tão maravilhoso que nós conhecemos, 3,16, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o homem nasce condenado nas trevas. Para sermos condenados, basta nós termos nascido. Basta estarmos em trevas, bastou nós apenas termos nascido. Mas para recebermos a luz, basta apenas crermos, porque Cristo fez tudo. Tudo que precisava ser feito para sairmos do julgamento, da ira de Deus, da condenação eterna, Cristo pagou o preço. E agora para o homem basta apenas crer e receber. Como diz, quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado. Eu queria falar desse, sabe, irmãos? O nosso desejo para com todos os homens tem que ser o mesmo de Deus. Que todos os homens sejam salvos e que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Quer mais cedo, quer mais tarde, mas esse tem que ser o nosso desejo para com todos os homens. Por mais perverso que ele seja, ainda nós temos que amarmos e desejarmos a salvação para ele. A minha concepção agora,
cada vez mais, eu tenho uma convicção no meu coração que muitos homens serão lançados ao lago de fogo. Cada vez que passa, o ateísmo se cresce terrivelmente. Cada vez mais, as pessoas são contra Deus e odeiam Deus. Como diz aquela apresentadora lá em relação ao Hollywood, uma cidade sem Deus. Está lá em chamas. Rio Grande do Sul, é interessante você ouvir pessoas de lá mesmo falando que cada vez mais lá cresce o número de ateístas. Pessoas que não creem em Deus. Nossa oração, nosso sentimento, nosso desejo tem que ser para que até o último fôlego de vida que eles creiam no Filho de Deus. Mas, se não crerem, já permanece julgado e condenado. No próprio livro de Isaías, nos últimos versículos, ele vai falar que homens estarão lá e serão horrores para sua própria carne, por toda a eternidade estarão queimando e serão comidos por vermes. Se Isaías profetizou, não sou eu, é as Escrituras, que homens estarão lá e serão horrores para sua própria carne. E esses homens foram cegos pelos deuses desse século. 2 Coríntios diz assim, 4:4, no quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século tem cegado as pessoas. Mas de que maneira ele tem cegado? Feito as pessoas se tornarem cegas e não receberem o Evangelho de Jesus Cristo. Lá em Salmos 14, versículo 1 diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompe-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. O insensato no seu coração diz: não há Deus. Ateísmo, eles preferem não crer em Deus para viver as suas próprias abominações. Satanás, o Deus desse século, ele engana, ele cega por meio dos prazeres, por meio das trevas. Como Israel. Materialismo, bebedice, festas e um monte de prazeres. Como é chamada aquela religião que define que a finalidade do homem é gozar de todos os prazeres? Filosofia? Hinduísmo, não? Aquela frase, comamos e bebamos, que certamente morreremos. É um pensamento dele, Paulo vai pensando nisso. É isso, para viver nos seus próprios prazeres. Então eles permanecem nas trevas, cegos em relação ao Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar e não para julgar. E Jesus deixa claro em João 13:19, o julgamento é este. Qual? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, eles fizeram da luz trevas e trevas luz. Os irmãos lembram de algo que já foi dito em Isaías? O doce é amargo. A luz é as trevas. O que é bom é mal. Então, o bom é Deus. A luz é Deus. O doce é Jesus Cristo. Mas eles fazem, Deus é mal. A luz é as trevas. A verdadeira luz é as trevas. São os verdadeiros prazeres que Satanás nos oferece. Assim como ele cegou Adão e Eva por meio
do prazer de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E isso tem aumentado cada vez mais. Estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. Sabe, amados, isso é sério. Isso é muito sério. Nós estamos aqui, aleluia, porque a luz resplandeceu no nosso coração. Mas esses homens, esses ateus, se eles não se arrependerem, crerem no Senhor, o destino deles é esse que Isaías citou, eternamente queimando e sendo comido por vermes. Que o Senhor ajude a ser grato por tão grande salvação. Não é pequena salvação, não é uma luzinha, uma lampadinha, não é apenas um holofote. Não, é a luz do mundo que nos iluminou, irmãos. Como o André disse, o testemunho dele, que uma luz forte, mais forte que a luz do meio-dia, me iluminou. Ou como o apóstolo Paulo, que ficou com os olhos físicos porque viu, eu sou a luz do mundo. Uma luz muito forte, somente uma luz forte para tirar todas as trevas, para nos dar o pleno convencimento no nosso coração que o nosso destino era a condenação. E hoje, por conta dessa luz, nós temos a garantia da vida eterna. Que tal orarmos um pouco sobre isso? Senhor, obrigado. Outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, filhos da ira, da desobediência. Mas com teu grande amor, Senhor, ó Pai, que nos amou, nos deu o seu Filho. E por meio da pessoa do Espírito Santo resplandeceu a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo no nosso coração. E obrigado por essa tão grande salvação. Obrigado porque o eu sou a luz do mundo veio até nós. E nós somos salvos. E nós temos a garantia da salvação. Nosso lugar não é eternamente nas trevas, mas o nosso lugar é eternamente com a luz do mundo. Muito obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Aleluia. Como diz em 2 Coríntios 4:6, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Na minha concepção, irmãos, quando diz aqui ele mesmo, para mim é a pessoa do Espírito Santo, que veio e resplandeceu a glória na face de Cristo e nos iluminou para recebermos e termos tão grande salvação. Aleluia, pelo convencimento do Espírito Santo, do pecado, do juízo, da justiça de Deus. Glória ao Paracleto. Glória ao nosso Deus. Mas avançando nesses 10 minutos, amados, falei sobre o juízo para os que não receberam a luz, mas também é um juízo para os que não viveram na luz. Voltando para Isaías 8, versículo 20 e 22, diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se